Fala pessoal, aqui quem está falando é André Leite e no vídeo de hoje eu quero orientar você que está assistindo na hora de comprar um notebook novo, né? Você que está precisando comprar um notebook novo, esse vídeo é para você. Você que não sabe escolher um notebook bom, né? Esse vídeo também é para você. Então, sem mais delongas, vamos lá. Há poucos dias, um amigo me mandou mensagem dizendo que comprou um notebook novo e me mandou as fotos do notebook que ele comprou. Aí eu fui olhar, analisar, ver se o notebook era, muito bom mesmo. E eu vi que o notebook que ele comprou deixou a desejar. Deixou a desejar em um quesito, né? E é esse quesito que eu considero primordial, que um notebook hoje, em 2023, nós estamos em dezembro de 2023, esse quesito, esse requisito, ele é imprescindível, que é a questão da memória RAM. O notebook que meu amigo comprou, ele tem 4 GB apenas de memória RAM. E aí eu chamo a sua atenção, você que está assistindo esse vídeo, se você for comprar um notebook, seja ainda em dezembro de 2023 ou seja em 2024, não compre notebook com apenas 4 GB de memória RAM. Esse é o ponto desse vídeo, esse é o ponto principal desse vídeo. Essa é a mensagem principal. Não compre notebook com 4 GB de memória RAM. Vou explicar o porquê, né? Você deve estar curioso, você deve estar se perguntando, mas por que, André? A resposta é simples e direta. Um notebook com 4 GB de memória RAM, ele não consegue atender a demanda atual do usuário, né? Da pessoa que está operando a máquina. Por que 4 GB não consegue atender? Porque o sistema operacional normalmente é o Windows, né? O Windows 10, o Windows 11, né? Em 2024 eu tenho certeza que vai chegar o Windows 12. O sistema, por si só, ele já ocupa uma média de 50% da memória RAM, né? Para o notebook funcionar, para ele ligar e funcionar, já foi 50% da memória RAM. Só sobra 50%. Quando você abre o navegador de internet, né, famoso Google Chrome, você começa a navegar na web, né? Você pesquisa, por exemplo, YouTube, Enter, aí abre ali um vídeo, começa a assistir. O navegador, né, ou em inglês o browser, ele está consumindo memória RAM. E diga-se de passagem, navegador consome muita memória RAM. Quando você está assistindo o YouTube, o navegador ou browser, né, Google Chrome, por exemplo, ele já está consumindo ali mais 25%, né, de memória RAM. Então, a sua memória RAM, os 4 GB nesse exemplo, já está em uso 75%. Quando você abre um documento, por exemplo, vou fazer um trabalho aqui escolar, vou abrir o Word, ou vou abrir o Excel, ou vou abrir o PowerPoint, esse programa, né, que você vai abrir, ele também vai precisar de memória RAM. E aí você já está quase sem memória RAM. Aí você vai abrir outra tarefa. Quando você abre outra tarefa, já era. Praticamente a memória RAM 4 GB já está lotada, né? Já está no limite máximo. E aí o que acontece? O usuário, por sua vez, né,
ele não faz uma coisa só por vez, ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vou fazer um trabalho da escola, eu vou botar uma música para tocar, eu vou precisar abrir um PDF, eu vou precisar de uma nova guia para pesquisar, eu vou precisar de uma nova guia para abrir um documento. Então a gente vai abrindo várias coisas ao mesmo tempo. E é quando a gente faz isso, o computador trava. Por que que o computador travou? André, por quê? Me explica. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto: quantos gigas de memória RAM o computador tem? 4 gigas. Né? Não preciso dizer mais nada. 4 gigas não atende a demanda hoje para o usuário comum, né? Quanto mais para um usuário médio, quanto mais para um usuário avançado, né? Vai abrir um CorelDRAW, um Photoshop, né? Esses tipos de software, eles consomem muita memória RAM, né? E o computador não tem memória suficiente para atender essa demanda do usuário. E aí trava. Então, esse vídeo aqui é de suma importância para você que quer comprar um notebook. Compra no mínimo, presta bem atenção, no mínimo 8 GB de memória RAM. Esse ano eu tenho um amigo que é professor, né? Eu vou até falar o nome dele, porque eu sei que ele deixa eu falar o nome dele. Professor George. Ele disse: André, né, furtaram meu notebook e eu preciso de um notebook para trabalhar, vou precisar comprar outro, né? Me orienta, qual é o notebook que eu compro? Aí eu orientei. Não, ele escolheu o notebook. Quando ele escolheu, que ele me mostrou, eu disse assim: professor, esse notebook aqui que o senhor escolheu, ele é bom, mas ele tem um defeito, só um. Ele só tem 4 GB de memória RAM. Vamos escolher esse outro aqui, eu até escolhi para ele. Parece que o notebook que ele escolheu custava R$ 2.500. 4 GB de memória RAM. Eu expliquei para ele. O único defeito é esse. O notebook é bom, mas o único defeito é esse. Escolhi mesmo notebook, o mesmo, só que com 8 GB de memória RAM. Aumentou no preço uns 200 a 300 reais. Né? Foi de 2.500 para 2.800, por exemplo. E ele aceitou a minha opinião, né? Ele confiou na minha palavra, acreditou no meu conhecimento e comprou o notebook com 8 GB de memória RAM. E aí, desde então, ele usa e eu pergunto: e o notebook, professor? Ele diz: perfeito, perfeito. Então, se você vai comprar um notebook hoje, né, segue essa dica. Viu lá, eu escolhi esse, 4 GB de memória RAM, não compre não. Mas eu não tenho o dinheiro para comprar o de 8 GB de memória RAM. Faz o seguinte, não compra agora, né? Porque compensa muito mais você pagar 200, 300 reais a mais num notebook que seja bom e que atenda principalmente a sua necessidade. Não adianta comprar um notebook mais barato, né, que tenha 4 GB de memória RAM e que na hora que você vai usar o notebook trava, né? Não adianta, você vai passar raiva, você vai se estressar, né? Isso prejudica a saúde. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho certeza que você pegou essa dica, que você pegou essa visão. E para completar os 10 minutos de vídeo, essa mesma dica que eu passei para notebook vale também para celular, né? Então pega a visão. Celular, 8 GB de memória RAM. Eu vou até fazer um vídeo especificadamente voltado para celular. Então, se você ficou até aqui, você ganhou uma dica extra, uma dica bônus. Vai comprar celular novo? Também segue a mesma regra que eu passei nesse vídeo. No mínimo 8 GB de memória RAM. Valeu? Deixa o seu like e até o próximo vídeo.